Paz do Senhor, meus irmãos, amigos do Facebook e você que vai nos assistir aí pelo YouTube. Estamos hoje aqui, nesta oportunidade, a nossa entrevista com o nosso amigo Heber Ventura, o Heber, né? O Heber Ventura. Exatamente. Hoje é o quadro Meu Pastor Amado. Vamos falar hoje sobre a vida de um pastor. Certo? Como a gente tem feito, vocês têm acompanhado aí no nosso canal, nós temos entrevistado bastante pastores. A gente tinha essa intenção já há muito tempo de honrar os pastores. A gente percebeu, que a pessoa do pastor na nossa sociedade vem perdendo credibilidade, perdendo prestígio. As pessoas acham que não precisa mais dos pastores. Então Deus colocou no meu coração essa... Você achou aí? Para poder passar para o pessoal lá? Deixa eu ver aqui. Deus colocou no nosso coração esse quadro, Meu Pastor Amado, que é um quadro onde a gente vai falar com os pastores, entrevistar os pastores, falar sobre as dificuldades e as coisas que acontecem na vida de um pastor. E a gente tinha vontade de entrevistar o pastor Edivaldo, mas o Senhor achou por bem levá-lo para a sua glória, deixando no nosso coração grande tristeza e saudades. E nós decidimos então fazer isso então com o pastor Weber, que falou, vamos levar o filho dele mais velho lá, que ele vai contar para nós as histórias, as experiências, o que ele viu, o que aconteceu com o pai dele, as coisas, como que foi essa trajetória aí até o final. E de pronto, quero agradecer, Weber, muito obrigado. De Amém. pronto ele se prontificou a vir e foi muito bom. Tá certo, gente? Lembrando você que vai entrando aí para assistir, que você vai compartilhar essa live aí, e depois você consegue ver essa live no nosso canal no YouTube, tá? Você procura lá o podcast Fala Aí Crente, é o nosso podcast, e você vai encontrar no YouTube essa entrevista lá, e você vai poder falar com a gente, tá bom? Acompanhar, se inscreve no nosso canal, compartilha a live aí, nos ajude. E se você quiser fazer alguma pergunta que seja sobre a pessoa do pastor Edivaldo e seu ministério, você faça aqui que eu estou acompanhando aqui e vou fazer essa pergunta para o pastor. Algum caso legal que você lembra que aconteceu com o pastor Edivaldo, alguma coisa que vai nos trazer mais saudade, você põe aqui no comentário que a gente passa para ele e ele comenta com a gente aqui. Tá bom? Deus abençoe. Heber, muito obrigado por falar alguma coisa aí. Obrigado. Graças a Deus. Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor. Amém. Desde já nós agradecemos aqui o convite, pastor Jefferson, pastor aqui em Varinhas, da igreja Assembleia de Deus, Ministério São Martinho. Assembleia de Deus, São Martinho. Graças a Deus. Deus tem abençoado aqui ricamente. Deus possa continuar abençoando o ministério do pastor, juntamente com o seu corpo de obreiros e amém. A membresia. Amém? Amém. Eu gostaria aqui, antes de entrarmos nos méritos do pastor Edivaldo, meu pai, nós queremos ler um texto, um salmo, nos diz aqui, a palavra do Senhor, no livro de Salmo 37, versículo 23. Nos diz assim o texto: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Nós estamos diante de um texto maravilhoso, né, que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Quando nós meditamos com profundidade nesse texto, nós vamos achar uma interpretação que esses passos de um homem bom é os passos de um homem valente, de um homem segundo o coração de Deus, né? Nós lemos que o Senhor falando de Davi, né? Isso. Achei meu servo Davi, com meu santo óleo eu ungi. Então, irmãos,
é gratificante quando nós somos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor confirma as suas bênçãos no chamado do homem e da mulher. E isso aconteceu na vida do meu pai, pastor Edivaldo. E nós estamos aqui para falar dele. É um pouco difícil. É difícil falar do legado dele, é difícil falar da pessoa dele, porque não é uma pessoa qualquer, que você fala qualquer coisa. Verdade. Né? Para quem congregou, para quem conheceu de perto, a integridade, a vida dele, a seriedade no ministério, principalmente. Ele sabia separar muito bem amizade, né? Amizade, membresia e obreiros. Os obreiros da nossa igreja, né? Isso. São obreiros que realmente foram muito bem instruídos. Graças a Deus por isso. E desde já eu estou muito grato por estar aqui nessa tarde, falando aqui da pessoa do meu pai. Desde já eu agradeço o carinho dos irmãos que estão acompanhando, minha família, os irmãos da Igreja Internacional da Fé, os obreiros, amém? Que estão agora sob a responsabilidade do pastor Erenildo, minha família, que estão todos ali. Eu me sinto grato, né, por todos estarem firme e forte. Graças a Deus. Hoje em dia nós temos enfrentado tanta coisa difícil nas igrejas. É verdade, é verdade. Heber, fala para nós um pouquinho. O pastor Edivaldo veio de onde? De onde, qual é a cidade que ele nasceu? Meu pai, ele nasceu em Casa Verde. Casa Verde fica onde? São Paulo. São Paulo, São Paulo. Neto de mineiro, né? Filho de mineiro, melhor dizendo, né? Meu avô era mineiro, lá da terrinha do queijo, né? Mas ele é aqui de São Paulo, né? Sempre foi um homem muito trabalhador, muito responsável, né? Com suas atividades familiares e de trabalho. Foi encarregado numa empresa só, ele foi encarregado geral por 21 anos. Muito tempo. Ou seja, uma pessoa totalmente comprometida, né, com aquilo que ele colocava as mãos para fazer. Verdade. Irmãos, só lembrando, se você estiver ouvindo bem da gente, dá um ok aí para nós, ver se o áudio está saindo bem aí, por favor. Alguém que esteja assistindo aí, irmã Cibele, fala para a gente aí se vocês estão ouvindo bem, tá bom? Tá certo. E os pais do pastor Edivaldo sempre foram cristãos? Como é que foi? Eles foram aceitando Jesus, né, de acordo com da maneira que foram sendo evangelizados, porque hoje o evangelho está fácil, né? Isso. Tem praticamente em cada esquina tem uma igreja, né? Então, antigamente era mais difícil, né? O povo dependia muito de missionários em determinada cidade, determinado local, determinados bairros. E foi quando o meu avô, pastor Samuel, né, um homem de Deus, ele, meus avós, né, minha avó Araci Ventura e Samuel Ventura. Ou seja, quando eles foram chamados por Deus, obedecendo a palavra do Senhor, o meu pai foi criado, né? Foi criado, como diz a palavra do Senhor, ensina o menino no caminho que deve andar. Então, hoje, o meu pai chegou aonde ele chegou por intermédio dos pais dele, que o orientou na palavra, né? Então, por isso que hoje nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos, porque nós não sabemos o futuro dessa criança, né? Essa responsabilidade, nós como pais, nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer, e mesmo que venha a envelhecer, não se desviará dele, né? Essa é a responsabilidade. A irmã Marlene está mandando Pai Senhor para você. Ó. Irmã Marlene. Irmã Marlene? Congrega aqui com a gente, tá aí, tá mandando Pai Senhor para você. Amém, irmã. Amém. Um prazer. Deus abençoe. Pai do Senhor. Aí, o seu avô era policial? Meu avô, ele foi do DEIC muito tempo, né? Meu avô foi do DEIC. Era policial, e depois que ele aposentou, né, aí ele entrou no pastorado, né, chamado por Deus, começou a fazer a obra,
Eu fiquei sabendo que era um homem muito nos milagres. Meu avô era um homem de Deus, era um homem que, quando orava pelos os endemoniados, as pessoas que eram muito doentes, era milagre que acontecia instantaneamente. Era instantaneamente. Você compartilhou a live no seu pessoal pudesse Eu acompanhar? acho que deixa eu ver aqui. Acho que eu não consegui. Que não está aparecendo compartilhado aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tive a honra de congregar com o pastor Edivaldo, e a minha parte de fé, sabe, de entender o evangelho foi dirigida pelo pastor Edivaldo naquela época. A gente era muito adolescente quando começamos a congregar com o pastor Edivaldo ali na igreja, mas a gente ia para a igreja por ir. Não tinha assim... Compartilhou? Dá uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, com licença aqui. Não está entrando aqui, não tá ainda aparecendo aqui não. Tá aqui, ó. Você compartilha na sua... Aí já está transmitindo lá no seu Facebook agora. Amém. Então, o pastor Edivaldo foi responsável por nos ensinar, porque eu sempre fui... depois você volta lá do seu pastor, do seu avô, só para a gente retomar o raciocínio aqui. Eu sempre fui da igreja, desde criança. Mas eu via Deus usando as pessoas. E eu falava, puxa vida, um dia quando eu casar, quando eu tiver minha família, quando eu for grande, eu quero ser usado por Deus dessa forma. E minha mãe levou a gente para a igreja do pastor Edivaldo. E a gente foi num dia que era um culto de congresso dos adolescentes. Mas foi impactante demais. Eu vi aqueles jovens falando em línguas, profetizando, Deus usando o pessoal. Aí, naquele dia, que a minha ficha foi assim, puxa vida, eu não preciso crescer, ser adulto para poder Deus me usar. Olha aí, os meninos da minha idade, Deus, tudo falando em língua estranha, tudo profetizando. Como que é isso? Aí fomos lá para a igreja e aí... Onde que esses jovens aprendem? A escola dominical. Mas quem que dá a escola dominical? É o pastor Edivaldo. Aí me apaixonei. Então eu fui aprender o que é o evangelho. Aí eu virei crente de verdade. Fui aprendendo a ter fé, o que é Cristo, o que é o evangelho. Entendeu? Então, na minha vida, o pastor Edivaldo foi uma pessoa muito importante. Aí agora, voltando para a parte do vô. Meu avô... E o meu pai sempre um filho dedicado, né? Sempre dedicado com os pais dele. Por isso que diz a palavra do Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Então Deus abençoou a vida do meu pai, porque ele sempre soube honrar os pais dele. Sempre soube honrar, nunca foi um filho respondão, sempre um filho pronto, dedicado. Que hoje em dia a gente vê os filhos bocudo, responde pai e mãe, não tem o mínimo de respeito, bate, né? Outros assassinam os próprios pais. Como vão ter uma vida abençoada? Nunca, né? Nunca. Mas aqueles que estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus, né? Obedeça a seus pais para ter uma vida próspera, para ter uma vida abençoada. Né? Quando você... Vamos avançar um pouquinho aí. Quando você... A sua infância... Seu pai não era pastor ainda? Ou já era pastor? Não, quando eu nasci, o meu pai já era diácono. Meu pai era diácono. E com poucos... Quando eu estava mais ou menos com uns 5, 6 anos de idade, ele foi consagrado ao presbitério, né? Consagrado ao presbitério. Na verdade, quando eu comecei a me entender por gente... porque a gente era pequenininho, só ia para a igreja mesmo para
para Tem que ir, bagunçar, né? né? Ia Pra dormir. levado pelos pais, né? Para dormir e bagunçar. E só que os pastores eram rígidos, né? Pegava pesado com a gente. E quando eu me entendi por gente, eu via meu pai regendo o coral lá na Maestro, Igreja né? Jesus Bom Pastor, maestro ali e tal. E alguns irmãos acabaram me lembrando que quando meu pai estava regendo o coral, eu ficava do lado dele. Ficava imitando ele reger o coral ali do lado dele e tal, né? Por isso que os pais precisam incutir nos filhos, né, a reprodução daquilo que ele é. É verdade. Não é verdade? Ter essa responsabilidade. Então, irmão, vê, meu pai era músico. Nós, pela misericórdia de Deus, somos músicos, né? Através Todo dele, mundo, que ele né? nos ensinou, né? Foi muito paciente, muito dedicado com a gente. E depois de um certo tempo, nós aprendemos a reger coral também, banda, Nossa, o coral era orquestra, bom enfim. Ou seja, tudo um legado que através dele, né, nós chegamos a esse patamar também. Através dele, então hoje é maestro eu, o William, né, músicos na família, temos o William, temos o Caio, um netinho de 10 anos dele. Minhas irmãs também tocam Todo um mundo pouquinho, toca, né? né? O Kleber, enfim. E ele levantou coral. Por onde ele passou, ele levantou coral. Levantou coral, levantou banda. Quando vocês cantavam em Na Bom era Pastor, quarteto, sei lá, exatamente. era só voz, era bonito Era só demais. voz, quarteto. Então, na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, né? Isso. Chegou lá, levantou coral, levantou banda. Enfim, por onde ele passava, era levantando banda e coral. Só de filhos na fé, pastores, ele ordenou aproximadamente quase 30 pastores. Uma carreira Toda a carreira ministerial dele. Né? muito forte. Vocês. Isso vocês moravam na sua infância, antes de vir para Jundiapeba, vocês Antes moravam de vir onde? para Jundiapeba, nós moramos lá no Itaim Paulista, no Jardim Noêmia, Congregavam onde lá? lá na Bom Pastor. Essa mesma pastor de É Jundiapeba? a mesma de Ah, Jundiapeba. tá. Ficou muito tempo naquela igreja ali, vocês têm uma história ali, né? Nós temos, porque na verdade a Igreja Jesus Bom Pastor foi uma igreja fundada pelo meu avô, né, pastor Samuel. Ah, é? Era do meu avô Samuel e tal. Na época eles tinham 5, era 7 igrejas na época, não lembro direito, mas era coisa assim. Tínhamos aqui em São José de Rio Preto, em outros bairros que eu não vou lembrar agora, porque a gente era muito pequeno, né, eu não vou lembrar agora. Mas era um ministério grande, Aí quando nós viemos para cá, para Jundiapeba, eu vim muito pequeno, 7 para 8 anos. E ali naquele lugar, sempre morando naquele lugar mesmo, onde seu pai morava ali, que eu conheci na casa. Sempre nós moramos, só em Jundiapeba nós temos 40 anos, né? Nossa. 40 e poucos anos. Tal. Então, sempre naquela casa mesmo, onde ele morou. Sempre ali. E ali, há 30 anos atrás, aquilo ali era mato, fundão, né? Mato, lagoa, Sapolândia. Eu imagino mesmo. Famosa Vila do Sapo. Rapaz do céu, Vocês tiveram uma banda também. Você era muito novo. Eu vi uma foto da banda, você tinha uma cara de adolescente, parece. E você tocava baixo na banda? Eu tinha um violão. Chegou a gravar? Eu gostava muito de contrabaixo. Aí, na época, nós tínhamos uma caixa amplificada quando nós começamos, e meu pai tocava violão, e eu tinha um violão com 4 cordas. Eu lembro que eu coloquei 4 cordas no violão e afinei, né, as notas, né? E era o meu contrabaixo, e era o meu baixo mesmo do sonho. A gente tocava, então era uma coisa muito legal que a gente fazia de coração, e Deus abençoava os cultos nossos, era uma bênção. O pessoal tocando, meu pai com violão e eu com violão de contrabaixo com 4 cordas. Fazia baixo no violão, era bênção. E desde pequeno, meu pai começou a ensinar a gente sobre música, nós fomos se dedicando. Hoje nós tocamos um pouquinho de trombone, um pouquinho de instrumento. É aquele famoso dá um dó de dar dó. Ele era, além de maestro, também era compositor, tem umas letras, né? Meu pai tem aproximadamente umas 80 composições dele. Inclusive, hoje na nossa igreja, o Ministério de Louvor canta alguns hinos de composição dele. Que legal. Principalmente o Salmo 116, né? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu, né? A minha voz e a minha súplica. É é um hino piloto dele, né?
Certo. Inclusive foi um dos temas do CD que foi gravado. Tem um CD gravado Tem um CD recentemente agora gravado, também, né? tem uns 10 anos aproximadamente, 10, 12 anos por aí. Certo. E vamos lá, vamos subindo. Como seu pai conheceu a sua mãe? Foi na igreja? Na igreja? Foi, minha mãe, ela era de Arujá. De Arujá, minha mãe de Arujá, uma família grande, uma família abençoada também. E foi quando meu pai conheceu ela na igreja, né? Aos 12, 13 anos e tal. E Deus foi preparando, né? Um para o outro e chegou nessa família abençoada que são, né? Um homem de exemplo, uma mãe de exemplo, né? Minhas irmãs são o que minha mãe é, né? Donas de casa, são mulheres de Deus, são mulheres submissas, né? Aos seus maridos, né? E graças a isso, eles também têm um ministério muito proativo por conta disso. Porque o irmão sabe que a esposa é 50% Com do ministério do marido. Com certeza. Então, se a esposa não for ajudadora, não for companheira, Não aguenta ela o baque atrapalha que é. o ministério do marido, enfim. Eu ouvi uma história uma vez, não sei se realmente foi desse jeito. Parece que seu pai adiantou o casamento, alguma coisa assim, com a sua mãe, porque parece que seu avô queria ver Exatamente. e parece que seu avô estava Meu avô estava bem doente, né? Meu avô estava bem doente e o que aconteceu com meu pai aconteceu comigo também. Aconteceu comigo. O meu avô, ele queria ver, né, o casamento do filho, o mais velho, mas ele estava bem doente. E foi quando um dia meu pai chegou do serviço e meu avô falou assim: filho, eu queria que você casasse hoje. Meu Nossa. pai olhou para ele e falou assim: tá bom, pai, tá bom. Né? Imagine o irmão, imagine eu, imagine uma pessoa hoje, o pai fazer um pedido desse: filho, eu gostaria que você casasse hoje, né, um sábado, e a pessoa falasse assim: ah, você está brincando? Até parece, não tem nada programado. É, e minha tal, festa e tal. isso. Não, e minha festa, e minha roupa e tal. Mas antigamente as pessoas eram muito simples, irmão. Era muito simples. Tanto que no casamento dele, os irmãos serviram que suco. Que suco, um bolo, teve uns pãozinhos lá, alguma coisa, porque durante o dia eles esperaram, né, o meu avô com a minha avó, né? Eles conversaram durante o dia, né? E já foram preparando, porque ele sabia o filho que tinha. Sabia o filho que tinha, que não iria se opor, não ia se levantar contra. E meu pai foi na casa da minha mãe, né? Acho que meu pai trabalhou até meio-dia, coisa assim. Foi na casa da minha mãe. Só chegar lá na casa da noiva e falar: vamos casar hoje. Conversou com ela: olha, meu pai gostaria que a gente casasse hoje e tal. E minha mãe, né, desde nova, nunca foi uma pessoa arrogante. Não, se for, vamos casar sim. Casou com um vestido emprestado. Nossa, né? Deus do céu. E foi bênção linda, né? um casamento, foi bênção um casamento. Eu me lembro que isso aconteceu comigo depois de anos. Meu pai, não sei se os irmãos sabem, em 98 ele contraiu um câncer de cérebro. Ele tinha um câncer, ele teve um câncer no cérebro. O médico, né, deu vida para ele, acho que coisa até agosto, setembro, não lembro muito bem. E ele tinha uns esquecimentos, ele ia trabalhar, não achava a empresa, vinha embora, não sabia onde estava. Às vezes ele encontrava algum conhecido dentro do trem e as pessoas: ô, senhor Divaldo, tudo bem e tal, tá indo para onde? Eu estou indo para casa. Aí chegava em Jundiapé: o senhor não vai descer? Ah, vamos descer e tal, né? Nossa. E depois ia descendo com o pessoal. E quantas das vezes eu acompanhava a gente sabendo disso? Eu vinha de casa, eu sabia que ele chegava mais ou menos 6 horas, 6h30, 15 para 7. Eu vinha com a minha mãe até a estação para esperar ele. E às vezes ele não descia, às vezes ele vinha bem depois, porque ele ia para Brascuba, ia para Mogi, né? Porque o médico falou que estava crescendo o tumor e estava pressionando a veia do cérebro. E ele estava esquecendo. Mas e aí? Nessa época que estava esquecendo, já tinha o diagnóstico ou ainda não tinha o diagnóstico? Não, já tinha o diagnóstico. E eu lembro que foi quando ele chegou em mim, né? E perguntou se eu podia casar, né? Ele queria ver o casamento do primeiro filho e tal. E
Meu Deus. Foi quando, na época, a gente corremos, aquela correria toda, né? Aí não tem como, Pra né? poder, eu casei no mês de junho, né? Foi um casamento bastante simples também, bem simples, né? Para realizar esse desejo dele, mas os planos de Deus eram outros, né? Eram outros. Um Graças dia a Deus. ele foi numa igreja lá no Itaim, e assim que ele chegou, estava pregando uma missionária Gracinda. Gracinda, uma missionária, estava pregando, e assim que ele sentou, Deus usou essa missionária para falar com ele, que estava acrescentando os anos de vida dele, que grande era a obra na vida dele, né? Que o diagnóstico dos médicos não era o dele. Nessa época ele não era pastor ainda. Não, ele era presbítero. Não, Que Deus estava curando ele naquele dia. A missionária estava pregando. Quando ele entrou na igreja, nessa época eu estava com ele, ele entrou na igreja, quando ele ajoelhou, ela parou de pregar. Ela parou de pregar. Nós ficamos sentados lá no fundo da igreja. Quando ele levantou, que ele sentou, ela pediu para ele ficar de pé. Deus falou com ela na hora. Falou assim com ele na hora. E aí, depois que nós viemos embora, ele nem percebeu mais que ele tinha esse problema de cabeça. Perdeu os esquecimentos, entendendo? Começou a trabalhar, começou a ter uma vida normal, né? Só que a gente já estava com um casamento marcado, casamos, a bênção foi grande, né? E graças a Deus, e tá aí, né? Foi quando Deus falou com ele que tinha um grande povo para entregar na mão dele. Certo. E ele sempre preocupado, sempre dedicado com a palavra, com a família. Quando vocês vieram para Jundiapeba, vocês sempre congregou fora da ICPB? Na época, vocês congregavam sempre na... Nós congregamos na Jesus Bom Pastor. Jesus Bom Pastor. Foi mais de 30 anos só ali. Aí depois foram para lá. Aí foi quando foi plano de Deus, né? Foi plano de Deus. Nós temos ido lá para a Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil, né? Na época o pastor Sebastião nos recebeu muito bem, graças a Deus por isso. E lá começou o desenvolvimento do ministério dele. Foi quando, em 99, ele foi ordenado ao pastorado, né? Em 99. Começou a tomar conta da igreja, né? Ficou lá por uns 3 anos, quase 4 anos. E Deus sempre falando que a estadia dele ali estava com os dias contados, né? A maioria da igreja, os irmãos que congregavam na época, sabiam disso, né? Weber, recusa aquela chamada ali, por favor, porque não vai atrapalhar a gente. Não, já parou. Obrigado. Pessoal, tem jeito. Então, nossa, meu Deus do céu. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, foi assim uma bênção o chamado dele. E foi quando Deus preparou, que quando foi em julho de 2004, né? Nós se desligamos desse ministério, e Deus preparou esse Ministério Internacional da Fé, que em pouco tempo cresceu, graças a Deus, né? Foi um ministério assim muito produtivo na mão dele, né? Deus abençoou, igual o texto que nós lemos, que os passos de um homem bom confirmados pelo Senhor. O Bruno tá mandando um abraço para você. Bruno Santos, filho do irmão, esqueci o nome dele, meu Deus. Esqueci. O pai dele dirigia o evangelismo lá na ICPB. O Diácono Anselmo. Diácono Anselmo. O filho dele tá mandando um abraço. Senhor. Um abraço para você. Tá falando aqui que... Tá falando aqui, ó. Teve a oportunidade de ter ele como pastor e os filhos como professor de música. Que bênção. Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Manda um abraço à família. Teve mais gente aqui falando aqui, ó. Agora, como é que eu faço para ver agora aqui? Tá dando não. Depois eu vejo. Weber, e como pai? Como pastor, a gente sabe que o jeito que ele era, e como pai, dava uns puxão de orelha, uma cintada, como é que era? Ou só conversava? Não, meu pai, ele era do tipo, aquele pai família mesmo. Era tanto que os encarregados dele, os patrão dele, não chamavam ele para fazer hora extra, de jeito nenhum. Ele não fazia. Ele falava, ó, sábado e domingo é para os meus filhos. Então, ele trabalhava de segunda a sexta, fazia hora extra, mas sábado e domingo não era para chamar ele. Então, em casa, a gente tocava violão, a gente
tinha quarteto, tinha aquele culto doméstico, porque os irmãos sabem, irmãos... Instinto, né? Isso aí é difícil ver hoje, né? O culto doméstico, né? O culto, ele começa em casa. A igreja, ela é chamada de família ampliada. Ou seja, o nosso culto começa em casa. Se nós não temos aquele hábito de ter um culto em casa, a igreja se torna apenas um clube, um local de reunião. Verdade. Entendeu? Então, nós sempre tivemos esse culto doméstico. Então, em casa a gente cantava, a gente orava, ele brincava com a gente de pipa, de bola. Então, os amigos da gente era ele. Era ele. Então, ele jogava bola com a gente brincava de lutinha em casa, aquela bagunça no quintal, aquele mato velho, saía rolando no mato, brincando. Brincava de peão, brincava de bolinha. Eu lembro que os filhos do irmão Rosalino, Luciano, Mauro, o Fábio, né, o Adonias, eram esses irmãos que eram os amigos da gente, e eles iam lá em casa só para a gente brincar. Então a gente almoçava, depois meu pai sentava, conversava sobre a palavra, ensinava, pegava no pé, e ele tinha uma madeirinha assim, umas ripinhas. Eu lembro que ele levava para a igreja. Acho que o irmão lembra. A gente tomava umas ripadas também. Eu acho que se não tiver um vergão até hoje, que pergunta idiota que eu fiz, né? Se a gente, mocidade da igreja, apanhava dele, imagina os filhos, né? Ah, não. Ele era tipo assim... ele sabia dividir as coisas. Né? Ele era um homem bastante carismático, sabia respeitar a gente, respeitar a nossa idade, as dificuldades da adolescência, da juventude, né? Então ele sabia conversar, sabia respeitar também, porque existem muitos pais por aí que acham que educar filho é só na base da pancada, na base do xingamento, e não é assim. Verdade. Não é assim, né? Precisa saber dividir as coisas. Então, com isso, ele era muito respeitado, muito requisitado. Eu me lembro, como hoje, irmãos, que pais iam lá em casa levar os filhos para ele conversar, para ele aconselhar. Era um conselheiro nato. Era um conselheiro nato. Então as pessoas tinham esse prazer de falar assim: ô pastor, conversa com meu filho, dá uns conselhos para ele e tal e tal. E essas pessoas, e as criançadas ouviam ele. Cortava cabelo, né? Era cortou muito o cabelo. Então, ou seja, a pessoa sentava na cadeira para cortar cabelo e ele tome Bíblia. Evangelizava. A pessoa não ia sair de lá com o cabelo cortado só a metade. E ele encebava ali que era para poder pregar a palavra. Né? Com certeza. Muito bom. O que você lembra aí de milagres que você viu que acontecia, que você pode compartilhar com a gente aí? Olha, irmãos, através do meu avô eu não conheci. Certo, eu não conheci o meu avô, mas meu pai sempre foi um homem assim de muita oração. E lá no Itaim Paulista, né, a gente era pequeno, né, e os cultos de libertação lá era forte. Né, a igreja era tão assim, abençoada que pessoas só de entrar na igreja caíam endemoniados. Outros de passar na porta da igreja. E os porteiros juntavam a pessoa e levavam para dentro da igreja. A gente era pequeno, a gente corria para debaixo dos bancos com medo, grudava na minha mãe assim, com medo, olhando. E aquelas pessoas fazendo pantomia, né? Hoje até os demônios estão um pouquinho meio modernos, né? Não faz aquela bagunça toda. É né? Mais fácil os pingaiados entrar fazendo zoeira na igreja que os demônios, né? Mas antigamente a coisa era muito severa mesmo, e a gente tinha muito medo. Né? E a gente... O Rafael Pertson, o Rafael, pretencioso esse meu amigo, ó. A Igreja Internacional da Fé foi uma das melhores igrejas mogianas, da região de Mogiana. Tive o prazer de conhecer. Era meu sonho pregar lá. Esse Rafael é fogo. Mas nunca foi realizado. O sonho dele nunca foi realizado. Não, mas ainda está em dia. Está em dia, está vivo ainda, tem certeza. Tempo ainda. Com certeza. Está em tempo ainda. Graças a Deus. O endereço da igreja, deixa eu falar aqui. Fala aí. O endereço da nossa igreja Rua Pedro Paulo dos Santos, número 235. É isso, o Bruno também está falando que quando chegava atrasado na escola dominical, tomava ripada do pastor. Era. Tinha a sala dos jovens que era feito lá de fora. Lá de fora, no corredor, que sentava lá. Nossa, era bom demais. Tinha escola que tinha quase 100 jovens. Era muito bom. Tinha quase 100 jovens, era muita bênção. E lembrando que a maioria daqueles jovens hoje são obreiros.
É pais verdade. de família, É ou verdade. seja, quem levou os ensinamentos dele a sério, hoje são verdadeiros pais de famílias, mães de família, né? Verdade. Realmente Deus honrou, né, o ensinamento. Aí, voltando a falar da igreja lá de Itaim, que você falou. Jardim Noêmia, né, Itaim Então os Paulista. cultos lá era forte. Não, era forte o Nessa época, seu negócio. pai era o pastor lá. Não, meu pai era presbítero. Meu Presbítero. pai era presbítero. E quem era o pastor lá era o pastor Manuel Borges. Manuel Barros que congregou na ICPB na época, um Pastor senhorzinho. Borges na época, isso. Eu lembro. Não, a coisa era severa. Por quê, irmãos? Porque quando a gente vive realmente a sã doutrina da palavra, então é o que acontece, né? Como diz a palavra do Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é assim? Isso. Então, é uma igreja que prega a sã doutrina, realmente, porque antigamente as coisas eram diferentes. Os irmãos que estão acompanhando vão concordar com a gente que antigamente era diferente as coisas. As pessoas eram mais dedicadas na oração, na palavra. Hoje as pessoas são mais dedicadas com o quê? Com redes sociais, com videogame, não é verdade? Não tem muito aquela dedicação com a palavra de Deus. Isso. Não é verdade? Eu falo pro pessoal aqui, meu filho, por exemplo, eu falo com ele, hoje tem culto, você já preparou o quê pro culto? Aí ele, mesmo, sai correndo, ou pega a Bíblia, ou pega o violão para poder ensaiar um hino, né, preparando algo para a noite, preparando o culto, igual você falou, o culto começa em casa, então uma vida de dedicação gera resultados, né, diferentes. Com né? certeza. Gera resultados diferentes. Ô Weber, da sua mãe, fala um pouquinho mais da sua mãe para nós. Minha mãe Nesse sempre período foi todo aquela mãe pacata, do mato, né? Criada no mato. Ela, minha tia Glória, minha tia Alice, né? Minha tia Lourdes, meus tios, né? E todos eles sempre muito simples, né? Graças a Deus, uma mulher guerreira, porque só quem teve aí 5, 6, 7, 8 filhos sabe dizer, né? É verdade. A guerra que é para poder criar. Mas, graças a Deus, todos nós fomos criados no Evangelho. Isso nunca foi dificuldade para minha mãe, criar a gente no Evangelho. No Evangelho, sem essa que cresceu, agora é de maior. Não teve esses problemas em casa, não. Porque a gente foi muito bem orientado desde pequeno. Então, quando meu pai chegava do trabalho, a gente já estava prontinho, tomado banho, todo mundo ia para a igreja, ninguém chegava atrasado. Entendeu? Ninguém chegava atrasado. Hoje a gente vê, o povo chega quase no final do culto. Mesmo porque vocês estavam tudo envolvido com música, tem que chegar mais cedo, tem essa responsabilidade, né? Ou seja, foi incutido em nós esse compromisso, essa responsabilidade desde muito cedo. Desde muito cedo. É verdade, o Bruno está falando aqui uma coisa muito interessante, e é verdade. Que antigamente era uma bênção, os cultos abençoados, ensaios abençoados, onde Deus operava. Rapaz, chegou a ter. Batíamos com o Espírito Santo nos ensaios de jovens. Nos ensaios. Antes de começar o culto, no ensaio, o povo já estava sendo batizado com o Espírito Santo. Que coisa. Ou seja, era uma época. Mas tudo isso vem, irmãos, por causa da sinceridade de um homem de Deus. A sinceridade de um homem de Deus, o empenho da palavra, né? O empenho da palavra, uma pessoa dedicada no Evangelho. Então, tudo que ele faz, Deus aprova, porque está vendo o coração reto, um coração sincero, né? Porque hoje tá difícil, né? Algumas igrejas, né? Não vamos dizer a maioria, mas a gente sabe que muitos por aí só pregam mais dinheiro, né? Não se preocupa com a doutrina, não se preocupa com a vida dos membros, não quer saber nem como está. Eles querem saber 2 tipos de relatório: relatório estatístico, que é os relatórios de membresia, e relatório financeiro. Quer dizer, as pessoas hoje perderam a identidade de membros e se tornaram anônimos. Tem pastor que não sabe qual o nome do membro da igreja, né? Não tem aquele contato, não tem aquele tato de perto. O Rafael está falando aqui, ó. Eu falei para o pastor Edivaldo uma vez que era meu sonho se tornar um grande pregador. E ele me respondeu: filho, o segredo é ser pequeno, sempre no reino, e sempre viver em oração, e ler muito a palavra.
Fazendo isto, você vai viver o que deseja. Hoje eu desfruto desse profício ministério, porque segui os conselhos do homem de Deus. Camarada lá em Budas Artes, Eita, que bênção. falando do homem de Deus que a gente está conversando hoje aqui. Bênção. Eu acho que é o dele? Rafael Peterson. Ô, Rafael, que bênção, hein? Graças a Deus. Pra você ver que é um legado, né? Um legado que o homem deixa, né? Exatamente. Eu gosto muito de ler São Mateus capítulo 5. Esse texto ele é tão importante, irmão, que ele fala assim, ó, no discorrer do texto, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que estás nos céus. Então, irmãos, eu me sinto muito privilegiado hoje, primeiramente, de estar participando aqui, né, com o irmão, e segundo, as pessoas que encontram a gente na rua, que ligam, que mandam mensagem, sempre pessoas falando dele. Olha, hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um pai de família, hoje eu sou assim, assado, né? Graças a Deus e graças ao teu pai. Em algum nível ele teve participação, em algum período da vida de alguém, ele ajudou, ele ajudou em alguma coisa. Que bom. Né? Ajudou. Por isso que nós temos que ter essa preocupação com a nossa reputação, né? Tem um texto em Provérbios que diz assim, melhor a boa fama do que o perfume precioso. Então, quando nós olhamos para esse texto, né? O que nós podemos extrair desse texto? Ambos exalam tanto a boa fama como o perfume precioso. Só que o perfume, ele tem, por melhor que seja, ele tem um limite, ele tem uma temporada. Acaba. Tá entendendo? A fragrância vai e acaba mesmo, né? Agora, a boa fama não. Ela continua, ela vai por gerações. Você vê, na Bíblia, há quanto tempo os homens de Deus viveram? Quantos 1000 anos, né? Os homens de Deus viveram e a gente está falando deles aqui até hoje. Né? Até hoje. E isso tanto a boa quanto a má também, né? Que o povo não esquece. O povo é complicado. Deus esquece, a gente esquece às vezes de alguma coisa errada que a gente fez e o Deus povo não perdoa, esquece. Deus perdoa, mas o povo não perdoa, não. Não. O povo não perdoa, não. Que bênção. Vamos ver um depoimento? Amém? Deixa eu colocar aqui, irmãos. A gente vai ver agora, irmãos. Nós temos aqui o depoimento do pastor Vicente. Pastor Vicente. Paz do Senhor, queridos. Falar do pastor Edivaldo é uma tarefa muito árdua. Nós somos irmãos e por muitos anos nós nos adotamos quando criança ainda. E a nossa amizade é de Davi e Jonathan. Perpetuou por 56 anos. Eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou a ser crente, ensinou a ser pastor. E viveu a minha vida. Eu louvo a Deus pela sua integridade, pela sua honestidade. É muito difícil encontrar uma pessoa assim. Neste ano, nós perdemos um grande amigo, um grande irmão, um mentor espiritual, um pastor de verdade, e eu agradeço a Deus pela caminhada que ele empreendeu aqui e pôde nos ensinar. É muito difícil falar dele, sinto muita falta. Ele me ensinou Bíblia, me ensinou ética, me ensinou psicologia, me ensinou teologia. Eu louvo a Deus. Meu irmão, mais novo do que eu, mas com uma integridade ímpar. Uma integridade ímpar. Eu agradeço a Deus pela sua vida e louvo a Deus porque você passou na minha vida. Que neste momento aqui, eu gostaria de dizer a todos para nós podermos estar guardando os seus ensinamentos. A igreja, a família, principalmente eu, irmão, a minha irmã Ana, que a bênção de Deus esteja sobre
a vida de todos, no nome santo de Jesus Cristo. Pastor Edivaldo, um facsímiles, poucos homens da sua estirpe, passou aqui, por esta terra. Você vê um pastor, é muito forte isso aqui, né? Pastor Vicente. Um pastor falar assim, ele me ensinou a ser pastor. É muito profundo. Tem que ter Um exemplo, né? um exemplo muito exemplo, grande né? e tem que ter realmente marcado a vida das pessoas. Irmão, sabe que tem muita gente que entra na nossa vida, uns deixam marcas boas e outros deixam marcas ruins. Muitas pessoas entram na vida da gente e não contribuem com nada, nem para elevo espiritual, nem para elevo material, contribui só para desgraceira, para fofocar, para inventar mentira, para te destruir, para te arruinar, infelizmente. Mas nós temos ainda homens de Deus, né, na face da terra, homens que realmente têm um legado nobre, têm uma vida ilibada acima de tudo, que nós podemos olhar e dizer, esse irmão, essa irmã, pode ser o meu referencial. Verdade. Nós sabemos que a recomendação bíblica é essa, olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ah, mas a gente olha, nós né? temos pessoas de referência, nós temos. Temos. Nós temos, sim, pessoas de referência, no qual nós podemos nos espelhar. É verdade. Vamos ver mais um aqui, o depoimento do... Como é que é o nome do menino, meu Deus? Nós temos aí do Adelso. Adelso. Pastor Amados, tudo bem? Falando aqui do ambiente de trabalho, que eu estou agora nesse momento. E para falar do pastor Edivaldo é algo que nos traz alegria, né? A lembrança sempre é boa. É triste quando você tem que falar de alguém que só causou dor, sofrimento nas pessoas, né? Mas o pastor Edivaldo é algo que nos dá prazer. Um grande exemplo, um grande homem de Deus, ensinador. Eu tive a alegria de conhecê-lo no ano de 2002, foi quem me batizou nas águas. E de lá para cá, esse tempo todo, foi uma convivência de muito aprendizado, né? Muito aprendizado, graças a Deus por isso. Trago comigo até hoje seus ensinamentos. Ele tinha uma forma peculiar de ser, como indivíduo, que era fazer de você uma pessoa especial, né? Se você que está assistindo esse vídeo aqui teve a oportunidade de conviver com ele, em algum momento ele te fez especial, seja tendo confiado a você algo, ou te contado alguma coisa, algum segredo, mas ele fez você se sentir especial, eu tenho certeza disso, isso ele fez comigo. E os filhos, principalmente, se você conversar com qualquer um deles por mais de 10 minutos, você vai perceber que eles vão falar isso, né? Nas entrelinhas, vai querer deixar entender que o pastor, o pai... Tá certo, irmãos. Olha, irmão, tá muita gente comentando aqui, eu não vou conseguir ler o comentário de todo mundo. Estamos mandando vários... Mas a Vanessa, minha irmã, tá falando aqui, ó, querido pastor Edivaldo, grande homem de Deus, lindo testemunho do pastor Vicente. O áudio está ótimo. Um abraço a todos da Internacional da Fé. Amém. Deus abençoe. Que benção, irmãos. Que benção. É gostoso a gente poder se juntar para falar bem. Para falar. Eu fiz um vídeo recentemente para falar do. Tive a ideia, né? Para falar do caso de um cantor aí que foi. A gente não falou exatamente dele, a gente falou do caso. Porque o caso dele se repete várias vezes em muitas igrejas, na vida de muitas pessoas. E a gente falou sobre isso. É tão ruim ter que doutrinar alguém, ter que falar da postura de alguém que está errado. É muito ruim, é muito desconfortável. Eu não gostei de fazer aquele vídeo. Agora, falar bem das pessoas é gostoso demais. A gente se sente bem. Se sente bem. E tem mais gente que vai falar aqui, ó. Tem mais gente querendo falar aqui. Tem aí a minha irmã Cíntia. Cíntia, essa é a caçula. É a caçula. Olá para você, amigo, minha amiga.
falar de Edivaldo Ventura, meu pai, amigo, professor, pastor, maestro. Tudo que eu sei hoje eu devo grande parte a ele, né? E ressaltar uma das suas muitas qualidades, né? A sua humildade e dependência de Deus. Ele sempre dizia que não importava se você tinha 50 anos de crente, de pastor, que você não era um super pastor nem um super crente. Você tinha que viver todos os dias buscando a dependência de Deus. Se você errasse hoje, continuasse no erro hoje, morresse hoje, você perderia tudo aquilo que você tinha feito, né? E é isso, eu sinto muito sua falta, não tem como não sentir, mesmo sabendo que ele está num lugar de glória, um lugar que não subiu o nosso coração nem a nossa imaginação, mas a saudade ela sempre bate, né? E é isso. Amo muito. Um beijo para vocês. Um abraço a todos. Amém. Isso aí foi a Cíntia. Meu avô, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um grande exemplo para mim. Ele foi um lindo avô. Ele brincava. Ele foi como um pai para mim. Eu amo muito ele. Eu fazia um exemplo. Todos os dias a gente via ele na cama, mas com aquele sorriso lindo. Ele era um grande homem. Meu avô, um grande homem, um grande amigo, me ensinou muitas coisas e me aconselhou na palavra de Deus, me incentivou na música, e ele deixou um grande legado para a minha vida e na vida de todos nós. E eu amo muito ele. Eu deixei a última palavra para o final, que é ela que tem que falar por último. Mas ainda não, tem o Helenildo ainda. Eu deixei a sua mãe para o final. Pastor Helenildo. Pastor Helenildo. Exatamente. Eu falei que eu deixei o final a sua mãe, que eu queria ouvir ela por último. Vamos ouvir a sua mãe por último. Agora vamos ouvir o sucessor ministerial, Pastor Helenildo. Olá, paz do Senhor a todos. Falar do pastor Edivaldo é uma coisa muito difícil, porque embora ele teve tantas qualidades, tantas habilidades assim que foram usadas no reino, mas se torna difícil porque é difícil encontrar uma que se encaixe dentro do padrão de excelência que ele teve, que ele viveu na sua moralidade, na sua espiritualidade, durante todos os anos que nós convivemos juntos, que nós estivemos juntos. Foi algo tão maravilhoso, tão marcante para mim, que é difícil até achar as palavras para expressar a gratidão, o respeito, o carinho, o amor que ele nos ensinou e que, como eu posso dizer, se não fosse ele, né? Claro que tudo por intermédio de Deus, mas o Senhor Deus que usou não de uma maneira tão gloriosa a vida dele para nos abençoar, nos encher da sua presença, da sua graça. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que estou aqui, sirvo a Deus, que tenho um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, tudo graças à vida do pastor Edivaldo. Então é um privilégio muito maravilhoso, uma gratidão muito imensa poder falar dele, citar o nome dele, que eu sei que o Senhor Deus tem preparado um lugar maravilhoso para ele, e dentro em breve nós iremos vê-lo, porque foi um exemplo de pai, de marido, de pastor, de irmão, de amigo, de filho, enfim. São muitas e muitas coisas que podemos falar dele. Mas, acima de tudo, eu só queria ressaltar
a entrega que ele teve durante os seus anos de ministério, a obra, a entrega que ele teve ao serviço, sempre pensando no outro. E uma das coisas que ele nos ensinou durante muito tempo, que a felicidade está em servir. E isso ele ensinou porque ele vivia. Tudo que ele fazia era para o bem-estar do outro, para primeiro providenciar a alegria, a satisfação do outro, depois o bem-estar dele. E isso marcou muito a vida de muitos, né? Então falar dele é sempre um privilégio e uma honra maravilhosa. Prazer. A gente fala do meu pai com muita alegria, com muita satisfação. Eu agradeço aqui publicamente minha família, que sempre honraram. Meu pai foi muito honrado, muito amado, assim, pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, pelos netos, os meus cunhados, né? Elenildo, o Tiago, o Célio, o Léo, né? Eram pessoas que tinham um carinho por ele, não era aquela coisa superficial, né? Era um carinho, um cuidado, um amor muito grande. Todos eles sempre muito prestativo, né? Minhas cunhadas também, né? A Gislene, a Priscila, né? Sempre foram pessoas assim muito dedicadas e atenciosas, né? Com ele, né? A igreja, por que não falar da igreja, né? Os irmãos, o corpo de obreiro, as crianças, os jovens, né? Eu agradeço a Deus pelo carinho, pelo respeito que vocês tiveram com ele, esse cuidado, pelas orações, né? Porque nós sempre oramos para Deus curar, para Deus restaurar, para Deus levantar, mas a oração do Pai Nosso, ela é uma oração assim muito interessante, né? Jesus, quando nos ensinou, né? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, o que acontece na nossa vida é que, às vezes, nós queremos que a nossa vontade se prevaleça e não a vontade do Senhor. Não é verdade? É verdade. Porque a vontade do Senhor, ela é sobre a nossa vontade, né? Tem um texto que Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É tão difícil, cara. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que Jesus ensinou. Porque negar a si mesmo é negar a sua vontade, é negar o seu desejo. Nós colocarmos a nossa vontade no senhorio dele. Exatamente. Ele irá comandar as nossas vontades, nosso desejo, não é a gente. Olha, Senhor, eu te aceito, só que é o seguinte, eu vou te servir do jeito que eu quero, tá entendendo? Então, assim não funciona. Então, primeiramente, negue-se a si mesmo, né? Tome cada um a sua cruz e siga-me. Ou seja, por isso que é estreito, né? Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? Então, ele disse, olha, presta atenção, para me seguir não é de qualquer jeito, não. Verdade. Então, eu agradeço a esses irmãos que sempre tiveram muito carinho, né, com ele, com a igreja, com a família, né? A gente não tivemos tempo ainda de estar fazendo esse agradecimento com a igreja, com os irmãos, com os obreiros. Ele sempre pôde contar com todos os obreiros e amigos dele, sempre foram irmãos muito dedicados, né, à obra do Senhor. E então, ou seja, quando nós oramos, Senhor, faça a tua vontade, ele fez a vontade dele, não é verdade? Porque se dependesse de nós, quando nós amamos alguém, nós temos um carinho muito grande. Se a pessoa viver 100 anos, é pouco. É pouco. 200 anos é pouco. 300 anos é pouco. Nós queremos sempre estar com essa pessoa. Mas Deus, ele toma para si, né? Ele toma para si. Verdade. E quem quiser rever, é só na glória, né? Segue o Evangelho, segue a Cristo, que você vai um dia rever o pastor Divaldo lá no céu. A senha é Cristo. O login é a obediência. Dá para colocar o Tiago falando aí? Boa noite a todos. Venho aqui passar um breve relato sobre a vida do meu pastor, sogro e um pai espiritual, Edivaldo Ventura. Um homem que dispensa apresentações e comentários, né? Um homem muito honroso,
honesto, amigo, de todas as horas e para todas as horas, né? Um homem muito generoso, humilde, e tinha muitas outras qualidades que o tempo não nos permite falar, mas quem conheceu, quem conviveu junto, né? Pessoal da igreja, da família, sabem, né? O quanto este homem, né? Que tive a honra e o prazer de tê-lo como meu pastor, meu amigo, meu sogro, quanto ele era cheio de Deus, cheio de humildade. E, para resumir, né, nós passamos os últimos dias aí perto e podemos ver o quanto ele temia a Deus, que é o princípio de todas as coisas, é temer ao Senhor. Então, em um minuto é praticamente impossível defini-lo ou algo do tipo, mas era um homem aí que a história, o legado que ele deixou vai perdurar aí por gerações, como nos diz a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, Tiago. Um abraço. Graças a Deus. 48 anos de casado. Quase fez bodas de ouro. Porque 47 anos de casado, se não me falha a memória, são bodas de jaspe. Porque cada ano, né, cada bodas, cada ano cada bodas, né, é um significado. Isso, né? boda de jaspe, de então. De jaspe. Que benção. Ou seja, o primeiro ano é bodas de papel, né? O primeiro ano é chamado de bodas de papel, né? Ou seja, papel é aquela coisa frágil. Não pode ver água, não pode ver sol demais, que apodrece o papel, enfim. Mas a coisa vai se consolidando, né, com o passar dos anos e tal. Seu pai faleceu com quantos anos? Ele tinha quantos anos? Ele fez 67. 67, novo, né? Em dezembro. Coitado, né? Estava novo. Meu pai faleceu com 65. Meu pai, o pastor, ele tinha um hábito de dizer assim nos cultos: irmãos, aproveite o culto, aproveite a oportunidade que você está aqui hoje. Você não sabe quando pode ser o seu último culto. Você não sabe se pode ser hoje. Então, ele mesmo doente, ia para a igreja, com a bengalinha, né? Sempre ia, sempre se esforçava. Os irmãos sempre prontos para ir buscar ele, deixar na porta da igreja, levar, né? Os irmãos sempre muito bem dedicados com ele, né? E é isso que eu fico assim agradecido a Deus pelo carinho dos irmãos, pelo respeito. Eu tenho certeza que Deus irá retribuir, né, a esses irmãos a dedicação, o respeito, o carinho, as orações de irmãos tanto da nossa igreja como de outros ministérios também. Eu aproveito aqui para estar agradecendo aos irmãos de outros ministérios que também visitaram ele, que oraram, que intercederam, que jejuaram por ele também. Que Deus possa estar recompensando os irmãos por isso. Também eu queria aproveitar para pedir desculpa, né, a alguns irmãos, que quantos que ligavam querendo ir lá, mas tinha dia que ele não estava bem para receber as pessoas. Aí junta a pandemia, por causa de aglomeração, né? Ele com as defesas do organismo baixa, né? E a gente querendo proteger ele, a gente não recebia, né, algumas pessoas. Mas eu acredito também na sensatez desses irmãos, que por conhecer a gente, né, não era assim uma coisa de não, você não vai ver o pastor, não, você vai ver, não, você não vai ver, não se trata disso. Era aquela questão de segurança, de poder privar ele, porque realmente tinha dia que ele não estava bem, e ele fazia de tudo para receber, sempre alegre, sempre ali com aquele sorriso, mas só nós sabíamos o que ele estava passando, né? Então eu queria fazer esse pedido de desculpa também aos irmãos, que muitos às vezes iam sem avisar, iam de comboio. Nossa, né? É difícil, né? Por causa do distanciamento. Então, os irmãos, imagina, chegar a 4, 5, 6, 7 de uma vez para entrar tudo num quarto. É complicado, né? Verdade. Então, porque nós temos que orar, mas a Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Não é assim? Não, Deus guarda, irmão, Deus guarda. Então vamos, né? Não é assim, né? Tem que ter uma certa vigilância também. Mas eu agradeço o carinho dos irmãos, a dedicação, né? Que não era nada pessoal contra ninguém, não era acepção de receber esse ou não receber aquele, não se tratava disso. Era para proteger ele, amém, irmãos? Era para proteger ele, proteger a saúde dele,
né? Porque a pessoa já está acamada, já está ali debilitado, né? E esse vírus aí é um vírus covarde, né? Ele aproveita alguma comorbidade que a pessoa tenha e ele chega, né? Chega para derrubar, né? O papel da gente é tomar cuidado mesmo, proteger, não tem jeito. Quero te agradecer, obrigado por ter vindo. Foi muito bom falar do pastor Edivaldo, relembrar juntamente com os irmãos esse momento que nós vivemos. Para mim foi momento, né? Para vocês foi a vida, né? A vida inteira. Que Deus possa nos dar mais Edivaldos para nos ajudar na nossa vida. Amém. Quanto mais pessoas da índole do pastor Edivaldo passar pela nossa vida, melhor nós seremos. E que cada um de nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, um pouquinho pelo menos, com o pastor Edivaldo. Que Deus possa estar nos abençoando. Se você passou por aqui, pegou só um pedaço dessa entrevista, você vai poder ver a entrevista completa amanhã, a partir do meio-dia, no nosso canal no YouTube. Procura a gente lá no YouTube, podcast Fala Aí Crente. Aí você vai ter lá, a nossa entrevista vai estar lá na íntegra. Tá certo? Obrigado aos irmãos que mandaram aí seus depoimentos, você que escreveu, que comentou. Deus abençoe, é muito bom a sua participação. Deus abençoe mesmo a vida de vocês. Quero deixar o Weber com a última palavra. Fique à vontade, Weber. Eu agradeço o convite, também agradeço o convite, agradeço o carinho do irmão ter dado essa oportunidade para a gente estar falando aqui, né, da pessoa do pastor Edivaldo. Eu agradeço a cada irmão, cada internauta, cada amigo, cada família, né, que honraram e tem honrado até hoje. Eu agradeço que Deus possa retribuir a cada irmão, né, o carinho, o zelo, o respeito, porque os irmãos sabem que está escrito: tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, não é verdade? Então, aqueles que semearam honra, receberão honra, não é assim? Verdade. Aqueles que souberam semear a honra, o respeito, é isso que nós iremos receber, porque a palavra de Deus, tudo pode passar, mas as palavras do Senhor, elas não passarão, não cessarão. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão. Eu agradeço esse tempo, a atenção que os irmãos nos deram, em nome de Jesus. Eu agradeço a cada depoimento, né, da minha família, que prontamente, né, nos enviaram. Outros que não enviaram foi porque ainda não conseguiram falar, né? Mas eu agradeço em nome de Jesus. Tá certo. Gente, Deus abençoe, um abraço.